Olá, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Estamos no mês de dezembro. Essa época é a época que eu faço algumas mudanças aqui com relação às minhas criações. E hoje a gente vai estar falando quais são essas mudanças e o porquê dessas mudanças. Vou mostrar para vocês bem aqui meus bebês. Ó. Eu tô com um bebê de 3 idades aqui. Tenho esses. Aí eu tenho esses. São os que ficaram depois de umas comercializações de pintinhos. São os que restaram, né, na verdade. Eu ainda vou trocar água. Olha minha Brahma como tá linda. Esse é o macho e a lourinha é a fêmea. Mas estão vendendo saúde. Então eu tenho esses aí. E tem também esse outro lote aqui. Esse é o lote mais novo. Sai, Pinto. São 2 idades diferentes. Aí por que hoje a gente vai falar de mudanças? Tem 2 idades diferentes de bebês aqui, ó. Mas estão todos vendendo saúde. Então assim, gente, eu queria falar sobre mudança com vocês. Agora eu vou estar indo lá pro outro galinheiro ali. Eu queria falar sobre algumas mudanças. Olha, gente, meu pé de bougainville lá. Vocês estão vendo? Eu queria falar sobre mudança com vocês. Por quê? Porque a gente sabe que está se aproximando a época das chuvas, né? Com as chuvas, vem também as epidemias. As doenças que são trazidas pelo ar, pelo solo. E elas atrapalham muito e dão muito prejuízo à nossa criação. Agora aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, ó. Tip. Eu tenho 4 galos. Galinha adulta que eu tô com 10 galinhas adultas, ou é 12, se eu não me engano. E o resto tudo são frangotes. Franguinhas fêmeas e machos. Ó. Daí eles ficam aqui de vez em quando eu procuro dar algum verde para elas. E elas derramam ração por tudo que é canto. Eu saio espalhando ração, ó. E elas aí derramando. Essas franguinhas que vocês estão vendo, essas médiazinhas como essas, elas estão com 3 meses. Vão fazer 4 meses. Tenho também 2 idades de frangas diferentes aqui. Umas que fecharam os 3 meses e outras que estão com... vai fazer 4 meses. Olha aqui o que elas estão fazendo. E tem muita bagaceira, viu, gente? Ó. Adoram ficar se alimentando do verde. E quando é algum verde que traz um benefício para a saúde, melhor ainda. E o mamão, a folha do mamão, o fruto do mamão e a semente do mamão é uma desses verdes que a gente pode estar adicionando na alimentação, porque tem principalmente um efeito de vermifugação, ou seja, são vermífugos naturais que você pode estar dando, alimentando suas aves. Ó. E aí eles passam o dia todinho. Enquanto tiver verde aqui, vai sempre ter uma turminha bicando esse verde. Né? Ali. Aqui. Ó como estão. É tudinho, ou comendo verde, ou comendo ração. Vocês estão vendo? Agora eu vou lá pro outro lote lá. Aquela é uma galinha adulta. Essa é uma bebê de 3 meses. Aí qual é a mudança que eu vou fazer? Eu vou estar
suspendendo a produção de pintinhos nessa época. A partir desse mês eu não produzo mais pintinhos para comercialização. Por quê? Porque é uma época, a pior época para ti estar produzindo pintinho para comercialização é exatamente essa época, de início de inverno. Porque a gente tem que ter uma atenção dobrada, a gente tem que ter uma preocupação maior com relação às doenças, a fungos, vírus, bactérias, né? E assim. Agora eu vou lá no outro lá para mostrar para vocês como é que estão as minhas produtoras de ovos, que é a minha fábrica de ovos. E eu comercializo todos eles. Aqui eu vendo uma cartela por R$30, ou seja, cada ovo fica no valor de R$1 a unidade do ovo caipira. Ó, quando elas estão começando a pôr, ó, em ciclo de postura, você se aproxima e elas tentam se abaixar. Elas ficam aqui, bebem água ali, acabam com o pé de siriguela, mas ainda fica algumas, mas elas sobem, comem tudo. Aqui é um pé de pitomba, esse pé de limão tá morrendo. Aí, ó. Vocês estão vendo? Olha que bebê linda. Olha que moça linda. Eu adoro ficar apreciando a pintura delas, porque cada uma tem uma pintura particular, predominante só dela. Nunca você vai ter duas galinhas com a mesma pinta, ou seja, pintadinha do mesmo jeito. E aqui é onde elas se extroem ração. Já tem algumas aqui pelos ninhos. Ó, elas põem até no chão, ó. Já tem aqui no ninho. Já tá iniciando as posturas. Ó. Aí ela já vai praticamente pôr o ovinho dela, ó. Aí tem outra aqui. Aí elas comem, né? Aí, gente, eu queria falar pra vocês. Ó, essa, ela tá querendo chocar, ó. Essa, eu já percebi que ela tá querendo chocar. E eu quero dar uma dica pra vocês com relação a show. Elas ficam todas passeando. Eu vou botar bem aqui, porque agora a gente vai conversar um pouquinho. Ver se vai dar certo, né? Acho que sim. Vai. Então, assim, gente, por que é uma época que eu suspendo a produção de pintinhos? Porque na época do inverno é uma época que a gente tem que estar mais atento ao que vem pela aí. Porque quando vem a chuva, vem o quê? Vem as epidemias e as doenças vindas através de ar, do solo bem molhado e de camas de galinha umedecida. Então, tudo isso pra gente é sim um fator de preocupação. Então, nessa época, eu suspendo ou seja, a produção, cala a boca, galinha, a produção de pintinhos. Por quê? Porque é a época que eles ficam mais delicados, porque é época de chuva, é época de frio, eles precisam de uma atenção dobrada, eles ficam mais propícios a doenças. Então, nessa época do ano de início de inverno, nos 3 primeiros meses de inverno, a 4 meses, eu não produzo pintinho. Eu foco minha atenção nos que já estão adolescentes, pré-adolescentes e adultos. Eu mostrei para vocês que eu tô com aqueles bebês, aqueles pintinhos lá. São sim pintinhos que ainda estão na pré-adolescência,
Lá daquele outro lado eu já tenho mais ou menos umas 80 franguinhas entre machos e fêmeas, que eu separei, deixei, selecionei algumas, por quê? Porque aquelas franguinhas que estão com 4 meses, daqui 2, 3 meses elas estão iniciando a postura, ou seja, em meados do início da Semana Santa, de abril para maio, todas elas vão estar iniciando postura. Vão sim estar tudo com ciclo de postura ativado. É uma época que a demanda de ovo é maior aqui na nossa região, por conta da Semana Santa, por conta do maior índice de consumo de ovos. E é exatamente nessa época que eu equilibro um calendário para, na época de abril para maio, eu estar com um lote de franguinhas que estejam se iniciando a postura, porque isso aumenta a minha produção de ovos. Essas que estão nessa área daqui que eu acabei de mostrar para vocês, elas já estão em fase de posturas. Na Semana Santa também elas vão estar com os picos de postura bem ativados, mas para complementar a renda, eu já tenho aquele lote lá que com certeza pelo menos umas 40 franguinhas fêmeas vão estar iniciando a postura sim, exatamente de abril para maio, época de demanda maior de ovos. Então eu tento fazer um cronograma do controle. Eu controlo a questão da produção de pintinhos. Na época de chuva eu suspendo, por conta do que eu já falei para vocês, das epidemias, das doenças. A gente bate muita cabeça com isso. Eu sempre deixo um lote de frangas fêmeas para iniciar a postura em época de início de ano, de mais ou menos de maio para abril, maio, para elas estarem se iniciando a postura, porque é uma época que a demanda de ovo aumenta no mercado e é uma época que quem produz ovo tem sim que estar tendo uma maior quantidade do produto para estar assim fornecendo no mercado. Esses detalhes é que fazem a diferença quando a gente cria. A gente tem que se atentar a esses detalhes. E uma coisa interessante que eu falei para vocês ali, que a galinha, tem algumas galinhas, as que iniciam o ciclo de postura primeiro, quando chega em determinada época, elas começam a querer chocar. Aí o que a gente faz? Cacilda, como é que eu vou tirar o choco da minha galinha ou adiantar a suspensão do choco dela? Banho frio. Eu uso duas técnicas aqui. Eu dou banho frio na galinha, eu encho o balde, aí mergulho ela dentro, deixando só a cabeça pro lado de fora. Mergulho, 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 até eu deixar ela de 3 a 5 minutos mergulhando. Para quê? Para que ela tenha uma queda da temperatura dela. Porque na medida que ela vai ter um choque de temperatura, automaticamente o choco dela vai ficar suspenso. Outra medida que também é válida, outra técnica que funciona, é tu dar esse banho frio e em seguida tu dá 2 ou 3 gotas de dipirona para a tua galinha. Cacilda, dipirona é dipirona. Por quê? Porque o dipirona é uma medicação antitérmica. Ela baixa a temperatura do corporal. Na medida que ela baixa a temperatura do corpo, automaticamente a tua galinha vai estar ativando melhor o sistema reprodutor dela. E dessa forma, consequentemente, ela vai estar suspendendo o choco mais rápido. Então, as duas técnicas que eu uso, é tanto o banho frio, como tá adicionando o dipirona, eu coloco sim 2 ou 3 gotas na boca, no bico da galinha, de 2 em 2 dias. Com uma semana ela já suspendeu o choco, isso é comprovado. Então, gente, nosso vídeo era sobre isso. Era sobre essas questões de mudança, era sobre a forma que tu tem que estar atenta durante o inverno, porque é nessa época que vem mais doença, é nessa época que tu tem que estar com o teu plantel com aves mais adultas. Porque se eu produzir muito agora, pintinho para venda, os que não saírem para venda, os que ficarem aqui, eles vão estar ainda muito bebês para receber o inverno. Então é exatamente por isso que nessa época do ano eu dou um descanso para minhas bebês chocadeiras, para a minha fábrica de bebês, que são as famosas chocadeiras. Eu dou um tempinho para elas, é o tempo que elas relaxam, descansam os motorzinhos, né? E automaticamente é o tempo que eu volto a atenção maior para cuidar do manejo das aves que já estão pré-adolescentes e adultas do plantel aqui do Recanto. Então essas dicas, gente, faz toda a diferença. Meu Deus, a galinha tá bicando o fio do microfone.
Então vou lá para dentro. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Era sobre essas mudanças, essas técnicas que funcionam. Era sobre a gente se atentar a períodos, a épocas melhores para produzir pintinho. Qual é a época melhor de produzir pintinho? A época melhor de tu produzir pintinho é no tempo do verão. Porque eles têm uma defesa melhor. Olha a galinha onde é que tá. Eles têm uma defesa melhor e o manuseio deles é melhor, o manejo com eles. Então, gente, o nosso vídeo de hoje foi esse. Vou deixando vocês com esse verde exuberante. Sintam-se todos abraçados por mim. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Que o final de semana que se aproxima para vocês seja um final de semana abençoado por Deus. Se você gostou do vídeo, se você gosta de criação, se você tem dúvidas sobre manejo, alimentação de galinhas, fica aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, aproveita e ativa o nosso sininho de notificação, que ele é muito importante. E eu vou aproveitar também para pedir para vocês me dizerem de onde vocês estão vendo o meu vídeo. Aonde o meu vídeo está passando aí para vocês, para que no próximo vídeo eu possa sim estar mandando aquele abraço carinhoso para vocês. E aos meus inscritos cadeiras cativas, sintam-se todos abraçados por mim. Que o final de semana de vocês seja abençoado por Deus. E desculpe aí a ausência, que eu não estou postando vídeo todo dia por conta de algumas correrias de final de ano. Mas eu vou estar sempre aqui. De vez em quando eu vou estar aqui postando o meu cotidiano, o meu dia a dia e dando dicas para vocês do manejo e da criação de galinhas. E da forma correta da gente estar blindando as galinhas da gente com relação à saúde. Então o vídeo vai ficando por aqui. Sintam-se todos abraçados por mim mais uma vez. E até o próximo vídeo.